Olá, ouvintes! Eu me chamo Júlia Bart e aqui comigo está meu companheiro de podcast, Juliano Silva. Olá, defensores da educação. O episódio de hoje é sobre a Malala Yousafzai, a garota paquistanesa que defendeu o direito de meninas a irem à escola e por isso foi baleada pelo Talibã. Você está sintonizado no Stories e esse é o quadro Mulheres na História. There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up. Tonight, Malala remains in intensive care. She was shot in the head for daring to suggest girls should go to school. Malala Yousafzai nasceu em 1997 e cresceu em Mingora, a maior cidade do Vale Swat, que fica no Paquistão, que é uma região considerada bastante conservadora. Porém, a família da Malala ela difere muito dessa realidade. Seu próprio pai, por ser homem no contexto do Paquistão, ele já incentivava a Malala a estudar ao invés de se casar, que é uma decisão totalmente diferente em relação à cultura, do país. Sim, normalmente as mulheres paquistanesas são criadas para se dedicarem exclusivamente a trabalhos domésticos e à criação dos filhos. Ainda estima-se que menos de 35% das meninas frequentavam as escolas até 2011. Em 2008, o pai da Malala, ele dirigia uma escola para meninas, mas a situação ali do contexto mudou quando o Talibã assumiu o controle da cidade. Os extremistas proibiram diversas coisas, como a televisão e escutar música, aplicando punições severas para quem não cumprisse o trato ali. O líder Talibã também decidiu que as escolas parassem de dar aulas para meninas por um mês. A gente já vê ali um contexto de um país bastante conservador, aí chega um grupo mais extremista, ainda mais conservador, e a gente já vê esse conflito, da questão cultural em si. Até porque a gente vê ali que as mulheres, elas já tinham esse receio de irem às escolas, porque elas foram criadas para ficarem em casas, para terem filhos, e as poucas meninas que iam à escola com a chegada do Talibã tiveram que abandonar isso, Mas assim, abrindo um parente na história da Malala, a gente precisa entender realmente quem que é o Talibã. Exatamente. O Talibã, ele é um movimento ou um grupo fundamentalista islâmico e nacionalista. Esse grupo atua no Afeganistão, onde foi criado, e no Paquistão, desde os anos 1990. A origem vem das tribos que ocupavam a fronteira do Afeganistão com o Paquistão, e é formado principalmente pelos Pashtun, um povo que lutou contra o imperialismo britânico, a invasão soviética, e hoje se dedica a combater a intervenção do Ocidente na região. E aliás, que o Pashtun também é uma língua afegã, só que também é um dos idiomas oficiais das províncias ocidentais do Paquistão, que aí a Malala também fala Pashtun. As motivações do movimento levaram o Talibã a cometer ações questionáveis, como execuções públicas, proibição de influência ocidental e de algumas mídias. Também houve a obrigatoriedade da burca pelas mulheres e a proibição de escolas para meninas, como a Vânia nos contou. E países como a Rússia, Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Emirados Árabes e Cazaquistão consideram o Talibã como um movimento terrorista. É importante a gente falar que tem essa questão de não interferência na cultura deles, e por isso que o Talibã ele age nessa forma assim, de ele não quer que o Ocidente interfira na cultura ali da região. Não que isso seja problemático, porque cada país tem que ter sua cultura, mas é problemático nessa questão da proibição e, de não levantar questionamentos. Ou seja, tu não pode questionar, essa cultura, e aí isso é problemático. É uma luta de perspectivas, na verdade, A gente tem realmente, talvez, uma questão de invasão do Ocidente, na cultura do Oriente, mas o problema realmente é tu privar da liberdade da pessoa decidir se ela quer ter contato com outra cultura, outros povos e coisas assim. Mas voltando para a história da Malala, o Talibã então dominou a região onde ela morava, impedindo que as meninas estudassem. E naquela época, um jornalista perguntou ao pai da Malala, que era dono da escola onde ela estudava, se alguma jovem, uma jovem estudante, queria falar sobre as novas regras impostas pelo Talibã. Nenhuma das meninas quis falar, porque estava se sentindo amedrontada e acuada, mas a Malala decidiu falar e criou um blog aos 11 anos de idade, no site da BBC, onde ela usava um pseudônimo. O blog foi chamado de O Diário de uma Estudante Paquistanesa, onde a Malala relatou, ao mesmo tempo, sobre a importância dos estudos para as meninas paquistanesas e sobre a realidade vivida no Paquistão com o domínio talibã. Imagina uma menina de 11 anos já realmente estando nesse contexto, tendo que, de algum modo, amadurecer para entender o conflito que estava ocorrendo ali na região dela e, já escrevendo sobre isso. Isso é muito... É um pouco surreal de ver isso, mas
Mas é um pouco pesado até pra uma criança de 11 anos ter que passar por toda essa realidade, né? Não, com certeza, né? Porque, assim, é ao mesmo tempo que tu tá formando a tua opinião e também tá crescendo, né? Como uma mulher, assim, tem que lembrar disso, tu tá se desenvolvendo e tá crescendo, e daí tu tem que lidar com vários conflitos, tanto internos quanto externos. E, nossa, muito pesado. Tu tira a infância de uma criança pra ter que viver, sabe, a favor disso, ter que lutar por isso, né? É bem complicado. I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, little bit that much. Então, a Malala comentava sobre as medidas do Talibã na época, pois mais de 150 escolas para as meninas haviam sido fechadas. Mais tarde, cerca de 400 escolas teriam sido explodidas. Haviam ameaças constantes de que as escolas poderiam ser cada vez mais alvos de ataques. Então, assim, não era nem a proibição mais, era a destruição das escolas. É realmente, tipo, sendo atacado constantemente, né? Imagina esse contexto que é um contexto totalmente, já é bizarro, já é surreal ter medo de ir pra escola, imagina isso, né? E em poucos meses, a identidade da Malala, ela foi revelada, né? Porque ela usava um pseudônimo antes. E ela passou a dar entrevistas para TVs e jornais. E em outubro de 2012, quando a Malala tinha 14 anos e uma grande notoriedade, que trouxe como consequência um ataque feito pelo próprio Talibã. Ela estava em um ônibus voltando para a escola quando foi baleada na cabeça por militantes do Talibã. Ao total, foram disparados 3 tiros, nos quais um acertou Malala e os outros 2 feriram suas amigas que estavam atrás da jovem dentro do ônibus. Malala Yousafzai queria apenas estudar e defendia o direito de outras meninas de fazerem o mesmo. A jovem de 14 anos voltava da escola dentro de um ônibus quando um homem entrou no veículo perguntando por ela. Malala levou tiros na cabeça e no pescoço. O crime aconteceu numa cidade do Paquistão que ficou sob o controle do Talibã entre 2007 e 2009. Na época, o diário de Malala, que tinha apenas 11 anos, foi publicado na internet sob um pseudônimo e atraiu olhares de todo o mundo. Nele, a jovem descreveu as dificuldades para estudar depois que o Talibã fechou todas as escolas para meninas. Em entrevista à BBC, o porta-voz dos talibãs reiterou as ameaças à vida da menina e disse que ela foi alvo do ataque por promover o secularismo. Então, o secularismo, ele é o princípio da separação entre instituições governamentais e religiosas. É quando uma pessoa, ela quer que a religião e o governo não estejam juntos, né? No caso, e aí essa questão, assim, de o Talibã falar que a Malala queria separar isso, ela não queria que o país vivesse sobre essa questão religiosa. É quase uma teocracia, né? Aí ela era contra essa questão, né? Que o Talibã defende. Mas imagina, sabe? Ela tinha 14 anos, sabe? Tipo, ela era uma pré-adolescente ali. E aí, vem homens e atirarem nela porque ela tinha porque ela falava. Porque ela tinha ideias. Isso é muito bizarro, sabe? É, tipo, surreal. E esse porta-voz do Talibã, né? Que depois foi explicar porque que tinha uma aliada Malala, falou que era uma lei islâmica que qualquer mulher que por qualquer meio tenha um papel na guerra contra os militantes, né, os talibãs, deveria ser morta. Então, assim, não é uma regra, assim, uma mulher que vá lá e que fale e que tenha sua voz ouvida tem que ser morto. Por telefone, um porta-voz do grupo Talibã assumiu a autoria do ataque e disse que a campanha pelos direitos humanos de Malala é obscena e ameaçou, se ela sobreviver, será alvo de um novo atentado. A porta-voz do Departamento de Estado americana, Victoria Nuland, disse que os Estados Unidos condenam fortemente o ataque à jovem e classificou de bárbara e covarde a violência contra crianças. Após a Malala sofrer o ataque, ela foi transferida para um hospital do Reino Unido para ser melhor tratada, onde ela conseguiu se recuperar sem sequelas cognitivas. O ataque ainda motivou uma série de protestos nas ruas do Paquistão, provocando fúria no país. O premier e o presidente também repudiaram o acontecimento, assim como a maioria dos partidos políticos. A luta da Malala ficou conhecida por todo o mundo. Ela acabou se tornando uma voz internacional pela defesa da educação feminina. Em 2013, ela publicou o livro Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. O livro dela, ele é bem sucinto, realmente, ele conta mais, assim, os aspectos da vida dela quando criança e também a questão, assim, quando chegou o Talibã, onde ela morava. E ali, até ele já tá bem desatualizado, na verdade, porque a Malala, né, cresceu e tá sendo incrível por aí, pelo mundo. Mas tem bastante imagens, né, dela, e assim, conta o começo realmente, mas vale muito a pena ler, porque tem uma contextualização bem interessante, assim. Em 2015 foi lançado o documentário He Named Me,
Malala, do cineasta Davis Guggenheim, que conta a história da jovem ativista, né, da Malala, como ela sobreviveu ao ataque e a sua fuga para a Inglaterra. O cineasta ele acompanhou Malala por alguns meses no convívio íntimo com a família, amigos e também em suas atividades militantes. When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once. You named her after a girl who spoke out and was killed. Almost as if you said she'll be different. You're right. É bem interessante o documentário porque ele traz, né, essa visão da Malala mais íntima, né? Tipo, essa visão íntima de uma pessoa normal, né? É até aquela questão de humanizar a heroína, né? Que a gente vê bastante isso, porque ela ficou muito famosa na época por ter sofrido o ataque, por ter lutado contra o Talibã e a favor dos direitos dela, e a gente vê muito hoje em dia como heroína, mas é interessante como o documentário ele meio que desconstrói isso, né? Porque ela ainda é uma pessoa normal que lutou pelos seus direitos. Não, sim, com certeza. E daí a gente vê ela tendo uma relação ali com os irmãos, com os pais, com as amigas também bastante presente, né, na escola e tudo mais. E assim, eu acho que ali na época ela tinha 16 anos, mais ou menos, né? E é interessante ver que, gente, ela era uma jovem, tipo, ela é muito normal, assim, sabe? Com os problemas que todos os jovens têm dessa idade. E é bem interessante ver como ela entende a sua própria militância, sabe? Não é algo, assim, de que ela quer mostrar pro mundo o que ela faz. Não, sabe? Ela trabalha e faz o dela, tipo, mas não precisa, tá ligado? Tipo, fazer uma mídia, sabe? Do que acontece. Porque, né? Malala. Ela é uma menina normal num contexto complexo e fudido que ela teve que fazer, tipo, teve que militar realmente para defender o próprio direito de estudar, né, de ter contato com a educação. Sim, nossa, e o mais legal, eu acho, do documentário também, que tem umas cenas que são em animação. As cenas de animação são narradas pela Malala, né, e aí é ela contando sobre os pais dela, conta um pouco sobre a história do pai e da mãe dela em animação, sobre como ela nasceu e sobre também ali o começo dos conflitos, né. E como tu disse, desse uso das animações, até que o documentário ele inicia, né? A introdução do documentário é a Malala narrando e contando. Ela meio que tenta contar a história de onde surgiu o nome dela. No caso, porque o pai dela deu esse nome pra ela, que é até o nome do documentário, né? Aí tem essa lenda, né? Sim, que é a lenda de Malalai. Essa lenda, ele é um folclore nacional. Conta a história que em julho de 1880, na Batalha de Maiwand, durante a Segunda Guerra Anglo-Afegã, apesar de estarem em menor número, o exército afegão estava perdendo sua moral contra os europeus ali na guerra, ali na batalha. E nesse momento, a Malalai, ela era uma enfermeira que estava ali na batalha ajudando os feridos e nesse momento, ela ergue uma bandeira e incentiva o exército, né, o próprio exército, a ir pra cima e atacar os europeus, né. Aí, logo depois, quando ela ergue a bandeira e faz essa programação, assim, ela é abatida. Mas, ainda assim, o Afeganistão ganhou a batalha. Ela ficou bastante famosa, essa lenda, né? Por causa dessa mulher, dessa jovem. Ela era bem jovem, tinha uns 18 anos na lenda. E que foi e que falou, sabe, à frente e que levou o seu povo à vitória. E hoje em dia existem muitas escolas, hospitais e outras instituições com o nome dela. Essa história também é contada nos livros escolares. E só que interessante é que, assim, nenhuma fonte britânica ou até mesmo afegã daquela época jamais mencionou o nome dela ou tal evento dela erguer a bandeira. Então, assim, é algo que fica subentendido se é real ou não. Mas aí que vem o nome da Malala. É interessante de ver essa questão, né, de o pai dela ter dado esse nome pra ela, né, em homenagem a uma menina que levantou a voz, e é o que a Malala faz, né, hoje em dia. E até falando também um pouco mais do documentário, a gente também, eu acho interessante a gente falar sobre a questão, assim, que a Malala, ela sofreu várias críticas, tanto do povo dela quanto do mundo ao redor, que falavam que o pai dela, que tava por trás dela, sabe, que como o pai dela era um professor e tinha e também, tipo, era um meio militante, assim, sabe, meio militante, também era militante, né, e aí diziam que tudo que a Malala falava e como ela se pronunciava na mídia e tudo mais, era porque o pai dela instruía ela. E, nossa, tipo, isso é muito horrível, sabe? Porque isso é tirar o próprio direito dela, sabe? De como mulher ter essa opinião formada. Óbvio que os pais dela, que o pai dela principalmente, teve importância na construção de opinião dela e da construção de educação dela. Ele sempre fala, né, que foi ela que sempre tomou a frente, sempre falou o que quis, sabe? E ele mesmo não poderia controlar ela, sabe?
É interessante de ver isso, né? Porque muitas pessoas, até do próprio Paquistão, no caso, o pessoal que vê ela com uma imagem ruim, né? Por ser uma pessoa que, tipo, como se o pai dela tivesse por trás dela, ou como até se algum líder do Ocidente tivesse por trás dessa Malala, porque, né, ela, depois que ela se foi ataque, ela teve que sair do país, né? Ela teve que ir pro Reino Unido. Mas é interessante ver realmente isso, né? Por causa que o pai da Malala sempre falou que ela sempre foi incontrolável, no caso, né? Nos discursos que ela fazia do Paquistão, quando ela foi descoberta, né? Quando descobriram que era ela que escrevia no blog, ela sempre, nos discursos, ela sempre apontava o dedo na cara do Talibã, sem ter medo nenhum, né? E o pai dela não gostava que ela fazia isso, mas do mesmo modo, ela não se importava, ela dizia quem eram os culpados daquele conflito que estava ocorrendo ali na região, e ela sempre foi essa menina que sempre lutando pelos seus direitos. E ela se tornou uma heroína nacional. Ela ganhou do primeiro-ministro do país o primeiro Prêmio Nacional da Paz. Além de tudo isso, a Malala ela também foi ouvida por líderes mundiais e pela Organização das Nações Unidas, onde ela foi aplaudida de pé pelos representantes de vários países. Sobre o Talibã, ela ainda disse, abre aspas, eles pensaram que a bala iria nos silenciar, mas eles falharam, fecha aspas. E ela ainda concluiu, abre aspas, nossos livros e nossos lápis são nossas melhores armas. A educação é a única solução, a educação em primeiro lugar, fecha aspas. Em 2014, ela foi a vencedora mais jovem do Prêmio Nobel da Paz pela sua luta a favor das crianças e jovens, especialmente as meninas, né, ao direito à educação. A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o indiano Kailash Satyarthi receberam hoje o Prêmio Nobel da Paz com discursos emocionados em defesa dos direitos das crianças. Malala Yousafzai, de 17 anos, foi aplaudida de pé. Também estavam presentes 2 meninas baleadas pelo Talibã ao lado dela em 2012. O atentado no Paquistão foi uma represália à campanha pelo direito das meninas de estudar. Malala fez um pedido: que nós sejamos a última geração a ver salas de aula vazias, infâncias perdidas e potenciais desperdiçados. E, em 2020, a Malala se formou em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ela vive hoje com sua família. Atualmente, a paz voltou ao Vale de Swat, onde a Malala foi atacada, onde ela vivia, e o Talibã foi expulso pelo exército, né? Mas, hoje em dia, o Talibã diz estar preparado tanto para a guerra como para a paz. E, recentemente, os Estados Unidos anunciaram sua saída do Afeganistão até setembro de 2021, quando completa exatamente 21 anos do ataque às Torres Gêmeas. E se o acordo não for cumprido, o Talibã afirmou retaliação. Segundo os dados, o conflito já matou mais de 160 mil pessoas. A gente vê que até hoje, né, a gente tem ainda... Existe ali um embate, agora ainda mais com a questão dos Estados Unidos estando, né, no Afeganistão. Então, o Talibã, mesmo que ele tenha saído da parte ali do Paquistão, eles ainda têm um poder militar. Eles ainda, no caso, eles têm um poderio que eles podem ir contra instituições, né? O presidente Joe Biden vai anunciar a saída das tropas do Afeganistão depois de 20 anos de guerra. Hoje em dia, a Malala e o seu pai, Ziauddin Yousafzai, ajudam meninas do mundo todo através do Fundo Malala, criado em 2013. Eles defendem que meninas tenham pelo menos 12 anos de educação gratuita, segura e de qualidade. Eu acho que é até interessante comentar, né, como é que funciona esse Fundo Malala, né, porque o que ela faz? Ela acaba investindo em pessoas, né, em educadores, em diversas regiões do mundo, né, em diversos lugares do mundo e até no Brasil, e ela investe nesses educadores que vão trabalhar com a comunidade, ajudando na questão dos estudos, né. É interessante ver como é que ela faz isso, né, porque é como se fosse uma rede de educadores todos ligados pelo Fundo da Malala. Até porque a Malala não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Senão ela tava ali em todas as frentes, né? E esse Fundo Malala trabalha em regiões onde a maioria das meninas perde o ensino médio. E os países prioritários são o Afeganistão, o Brasil, a Etiópia, a Índia, Líbano, Nigéria, Paquistão e Turquia. No Brasil, a gente pode falar que a Malala ela esteve aqui no Brasil em julho de 2018 em um evento promovido pelo Itaú, né, o banco, no qual a Malala anunciou a expansão de seu fundo para o Brasil e lembrou que aqui no país existem 1,5 milhão de meninas sem acesso à escola. E tem até alguns dados de 2020 que mostram como a pandemia afetou a escolaridade, né? Trazendo mais a evasão escolar. Aproximadamente 4 milhões de meninas e meninas, ou seja, um total de mais de 5 milhões de crianças e adolescentes estão desvinculados da escola e não estão participando de maneira regular. Então, assim, a gente tem essa questão da evasão muito forte e no Brasil ela é realmente muito forte. Qualquer pessoa que estuda no ensino
no ensino público, né? Já conhece colegas, amigos que tiveram evasão escolar, ou seja, que saíram da escola, ou porque tem que ajudar os pais, ou porque precisa trabalhar, ou porque não se sente motivado. Então, é muito importante que a Malala tenha essa questão aqui no Brasil. É muito bom realmente que tenha esse fundo, né? Porque como ela foca na questão da evasão escolar das meninas, né? Aí, tipo, a gente vê vários problemas que ocorrem em diversos países, como guerra, discriminação de gênero, né? E pobreza. Então, é importante que a gente trabalhe para lutar contra isso, né? O último grande feito da ativista foi a criação do próprio estúdio chamado Extracurricular, em parceria com a Apple TV+. Em 2015, a Apple ela produziu um documentário sobre a jovem ativista e, desde 2018, a empresa patrocina pesquisas em sua organização sobre a interseção entre educação de meninas e mudanças climáticas. Em entrevista, a Malala falou da importância dos programas de TV e filmes na aprendizagem das crianças. Abre aspas, entretenimento pode nos ajudar a ver como a sociedade deve ser e o que devemos aspirar a fazer. E nunca devemos subestimar o poder do que a vida cotidiana pode nos ensinar. Fecha aspas. Sim, ela tá com esse projeto aí que é incrível, que vai trazer bastante, tá trazendo, no caso, bastante frutos, tanto para o ativismo dela, e também para a Apple TV, né? E eu espero que a gente veja várias produções da Malala com a Apple TV, e eu acho que vai ser muito massa. Ela faz essa ligação da questão do entretenimento, né? Porque é algo que a gente acaba tendo até que trabalhar com isso, né? Porque tem uma importância, assim, sabe? E por isso que a gente também fala sobre a questão da representatividade. Então, é interessante ver como isso está ligado com a sociedade, a questão do entretenimento, da produção disso. Então é muito bom ver que ela está trabalhando com isso e dando um protagonismo, né? Um protagonismo maior para essa questão. A questão da representatividade tá total ligada a essa questão das minorias, né? E quanto mais pessoas como a Malala se prontificarem a estarem no entretenimento e no meio cultural, mais meninas paquistanesas vão conseguir se ver, né? E aí também acho que é legal a gente comentar que a Malala saiu na revista Vogue do Reino Unido no mês de junho. Incrível, maravilhosa, ela ganhou ela tá na capa da Vogue, sendo, tipo, dando uma reportagem sobre a questão dos direitos das meninas, né? Sobre ativismo e sobre toda a sua luta. E aí na entrevista ela disse, né, que, abre aspas, que toda menina que veja essa capa da Vogue, saiba que pode mudar o mundo. Fecha aspas. Então, assim, ela é o momento, e ela sempre vai ser o momento, porque ela tá criando aí uma geração de meninas que estão se sentindo mais confiantes, estão se sentindo mais representadas e que têm a educação a seu favor. Eu acho que isso é essencial e esse é uma coisa que eu acho que a educação, tipo, ninguém tira de ti, entendeu? Então, tipo, tu pode perder qualquer coisa, tu pode ter tudo, perder tudo, mas a educação é algo que ninguém tira de ti. E como a própria Malala fala, né, que é algo simples. Investir em educação não é algo de outro universo, sabe? É algo normal, que governos, que líderes deveriam fazer, e sempre deveriam fazer, né? E é interessante ver porque ela até fala que o Talibã, eles acabam sendo até mais inteligentes que líderes, assim, porque eles sabem que dar educação para as mulheres é como se fosse dar uma arma, realmente, porque elas vão usar. O que eles fazem? Eles privam as mulheres de ter educação, porque eles sabem que se elas tiverem acesso ao conhecimento, eles podem derrubar essas ideias religiosas que eles têm, né? Então é interessante que veja que eles são até mais inteligentes que líderes aí que não se importam com a educação. A gente tem que ver isso que é algo básico. Investir em educação é algo básico e os líderes devem fazer. É necessário a gente lutar a favor disso, né? Porque é um direito. E acho que acaba até sendo um desabafo nosso mesmo, porque a gente vive num país que menospreza muito a educação e a gente, como estudante, luta todo dia pra estar na sala de aula, né? Virtual ou presencial, né? E a gente quer mais educação, a gente quer ter esse direito, que é um direito básico, como a gente tá falando aqui o tempo todo, é um direito básico. E, assim, o quanto a gente admira a Malala não tá explicado, porque é incrível o que ela faz e é por todos, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar na luta aí e manifestar nosso direito de ter educação. A gente vê o nosso contexto, né? A gente se encontra no 2021, onde a gente tem um desmonte, né, na educação brasileira, e por isso que é tão importante a gente evidenciar esses líderes, né, como a Malala é hoje em dia. Paquistanesa, ativista, sobrevivente talibã, que luta pelos direitos humanos das mulheres e pelo acesso à educação, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, formada pela Oxford. Essa é Malala Yousafzai. Dear friends, on the 9th of October 2012, the Taliban
shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. But they failed. And out of that silence came thousands of voices. So here I stand. So here I stand. So here I stand. Here I stand. One girl among many. I speak not for myself, but so those without a voice can be heard. Those who have fought for their rights. The right to live in peace. The right to be treated with dignity. The right to equality of opportunity. The right to be educated. We realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. Today I'm focusing on women's rights and girls' education because they are suffering the most. We call upon all governments to ensure free compulsory education all over the world for every child. We cannot all succeed when half of us are held back. We call upon our sisters around the world to be brave. Around the world to be brave. To embrace the strength within themselves and realize their full potential. If we want to achieve our goal, then let us empower ourselves with the weapon of knowledge. And let us shield ourselves with unity and togetherness. Let's fight! So let us wage a glorious struggle against illiteracy, poverty, and terrorism. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Thank you. A gente tá com esse projeto que a gente pretende manter no Stories, que é falar sobre mulheres na história. A gente quer trazer sempre alguma mulher que emane representatividade ou que seja ativista e seja presente na questão tanto história, social, cultural e tudo mais. E a gente começou pela Malala, que a gente tem uma admiração enorme por ela. E a gente tá muito feliz com esse projeto e espero que vocês gostem e também comentem o que acharem, quais outras personalidades vocês querem que a gente comente, que a gente vai atrás, lê livro, vê filme e tudo mais, e traz aqui várias informações massas pra gente construir esse debate. Além disso, sigam a gente nas redes sociais, @stories_cast no Instagram e no Twitter. É isso, até mais e viva educação! Até logo e bora lutar pela educação, galera!